Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, como sempre, em nome do Senhor Jesus. É um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês neste último semana do nono mês do ano de 2023, o mês de setembro. Haja visto que esse ano de 2023 ele está a passar muito rápido, ele está a correr muito rápido. E é bem verdade, meu amigo, minha amiga, que à medida que os anos vão passando, que o tempo vai passar, há uma necessidade enorme de nós se voltar para Deus. Apesar que hoje em dia que nós, como posso explicar isso? Apesar que hoje, por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar a maldade, a falta de interesse, o amor tem se esfriado no coração das pessoas. Já visto que nós estamos num tempo que a inclinação das pessoas é mais para o mal. As pessoas não têm nem um pouco de desejo no coração de se voltar para Deus. Você vê que as pessoas elas ouvem a palavra de Deus. Para a grande massa, para a grande maioria, Deus é apenas uma filosofia, Deus é apenas uma utopia. E as pessoas elas estão a morrer em massa, e a grande maioria que está a morrer, infelizmente, está aí para o abismo, está aí para o mundo das trevas. Não é isso que Deus ele quer, que ele deseja para o ser humano. A palavra de Deus ela declara, o apóstolo Pedro, tomado na segunda, pelo Espírito Santo, ele declara na sua segunda epístola, no capítulo 2, no capítulo 3, versículo 2, ele declara o seguinte: não ignoreis uma coisa, para o Senhor um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, mesmo que alguns a julgam demorada. É o que está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas elas dimensionam o tempo de Deus com o tempo, com o nosso tempo humano. É claro, meu amigo, minha amiga, nós não podemos comparar a cronologia de Deus com a cronologia humana. A gente vai acabar por ficar completamente frustrado, porque Deus ele tomou a boca do profeta Isaías quando ele declarou dizendo o seguinte: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E Pedro ele termina na sua segunda epístola dizendo o seguinte: que o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Olha, o pensamento de Deus, meu amigo, minha amiga, ele é reto, ele é justo, e ele é perfeito e é eterna para sempre. Deus ele acredita, meu amigo, minha amiga, que ainda existe um número de pessoas que vão se converter, que vão se arrepender, que vão se voltar para Cristo, porque Deus, meu amigo, se você não sabe, passado, presente e futuro se mistura na mente de Deus. Deus ele, quando ele criou a história, ele já havia visto o passado, ele já sabia do presente, como também ele já sabe do futuro. E para confirmar que Deus ele sabe de todas as coisas, tanto na palavra dele, que é a Bíblia Sagrada, tanto na antiga aliança como na nova aliança, nós vamos ver Deus ele falando do passado, do presente e do futuro que ele há de realizar, que será um novo céu, uma nova terra, a nova Jerusalém para os salvos em Cristo Jesus. E para as pessoas que não irão de ser salvos, a punição, o castigo eterno. Por isso, meu amigo, minha amiga, Deus ele me levantou, como Deus ele tem levantado muitos homens e muitas mulheres que foram escolhidos para proclamar, para avisar as pessoas que ele é amor, que ele quer salvar aquelas pessoas que querem mudar de vida.
Por isso, se meu amigo, minha amiga, se o Espírito Santo tem falado com você, não endureça o seu coração. A palavra de Deus ela declara dizendo que assim como a erva do campo que hoje existe, amanhã jogada no fogo, assim é a vida do ser humano. Não tenha a tua vida por preciosa, meu amigo, minha amiga. Você não sabe o dia da tua morte, até porque se você pegar na tua carta de identidade, assim como na minha, só está marcado o dia do nosso nascimento. O dia da morte ele é marcado quando a pessoa ela na casa funerária, quando vão enterrar as pessoas, atestado de óbito, mas você não sabe, por isso não tenha a sua vida por preciosa. Você é um ser espiritual que habita em um corpo de carne. Deus ele quer falar com você, Deus ele quer ter comunhão com vocês. Amém? Glória a Deus. Para o dia de hoje, a palavra que o Espírito ele me iluminou durante a semana é uma promessa que Deus ele fez para todos aqueles que serão salvos em Cristo Jesus. É uma palavra poderosa que o Espírito ele me deu durante, como sempre, esses dias quando eu estava, como sempre, meditando a palavra do Senhor. O Espírito Santo ele falou: olha, filho, eu quero que você fale sobre isso, porque as pessoas elas têm que ouvir que servir a Deus é algo maravilhoso, é algo precioso. O Senhor Jesus declarou dizendo o seguinte, que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Os escolhidos terão o privilégio de provar disso que você irá de ouvir agora. Amém? Não hesite, meu amigo, minha amiga, em dar like, em fazer comentários, em partilhar. O missionário não passa mais nada do que um instrumento usado nas mãos de Deus. Para mim, meu amigo, minha amiga, que o nome que tem que ser exaltado, que tem que ser reconhecido, não é o meu nome, não é o seu nome. Não é o nome de nenhuma autoridade eclesiástica, não é o nome de nenhuma igreja. O nome que tem que ser exaltado é o nome de Jesus, porque a Ele o Pai deu todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra. O missionário não passa mais nada do que um instrumento usado nas mãos de Deus. Você não tem que me seguir, você tem que seguir a Cristo Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu não passo mais nada do que um instrumento que Deus usa. Claro, Deus ele me escolheu, Deus ele me deu um ministério, é para eu partilhar, porque essa é a vontade dele para a minha vida. Mas Deus também ele quer que você saiba o que ele quer para você, mas para isso acontecer, você tem que prestar atenção na palavra de Deus, você tem que dar valor à palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vou fazer a oração e em seguida vamos ouvir essa mensagem que o Espírito tem para você e para mim neste último final de semana do mês de setembro. Glória a Deus. Feche os olhos, eu vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, é um enorme grande prazer estar mais uma vez em um momento, Santo Deus, de devoção, de culto ao Senhor, para partilhar com ela o que o Senhor iluminou meu espírito, para que ela assim venha, Santo Deus, também ter acesso à Tua presença, à Tua palavra. É bem verdade, Santo Deus, que o Senhor é a fonte de águas frescas, e bem-aventurado todos aqueles que bebem dessa fonte. Senhor Jesus, o Senhor declarou dizendo o seguinte, que quem crê em mim, no seu interior, fluirá rios de água viva. É bem verdade, Senhor Jesus, que Satanás ele tem cegado a mente, tem cegado o entendimento das pessoas para que elas não aceitem a pregação de evangelhos, para que elas não aceitem o convite de vir ao reino dos céus. É bem verdade, Santo Deus, que Satanás ele tem feito de tudo para desviar a atenção das pessoas, para fazê-las entender que a vida, as paixões que esse mundo oferece é melhor do que o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Abra, Senhor Deus, o entendimento dessa pessoa para entender que o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam é muito melhor do que as propostas indecentes que esse mundo podre, caído oferece, e que os espíritos malignos fazem de tudo para que essa pessoa não venha se voltar para o Senhor. Espírito Santo de Deus, venha tomar direção desta mensagem, deste momento que o Senhor estará falando por intermédio de mim. Senhor Deus, o Senhor é o Deus grande e terrível,
que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus benditos e santos mandamentos. O Senhor é o Deus que levanta do pó o monturo e o necessitado para fazê-lo assentar aos pés dos príncipes. Senhor Jesus, o Senhor declarou dizendo o seguinte, que vós não tendes necessidade de falar por vós, mas o Espírito que está em vós, ele falar por intermédio de vós e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito, pois a unção que está sobre vós vos ensinará tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é verdade, tanto aquilo que é verdadeiro como aquilo que é falso. Senhor Jesus, eu levanto as minhas duas mãos aos céus e peço para que o Senhor repreenda os demônios, os espíritos malignos têm cegado o entendimento das pessoas para que a tua palavra não venha, Senhor Deus, germinar na mente e no coração dela. Uma vez que a tua palavra é como uma espada de dois gumes que penetra até o ponto de fazer a divisão do espírito e da alma, da junta e das medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Por isso, Senhor Jesus, abra o entendimento das pessoas, repreenda os demônios e que essa pessoa assim ela venha tomar a decisão de aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, de se batizar nas águas, de buscar o batismo com o Espírito Santo, de obedecer a tua palavra, a fim com que ela possa ter o privilégio de provar o que o Senhor prometeu para todos aqueles que o Senhor ama. Toma a direção desses minutos que o Senhor estará ministrando por intermédio de mim, que o meu ego, que a minha matéria, ela seja reduzida a pó e que o Espírito fale por intermédio de mim. Toma a direção desta pregação, é que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga ao missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para o dia de hoje, a palavra que o Espírito Santo tem para nós está em 6 textos da palavra de Deus. Vamos ler 5 textos na Antiga Aliança. No primeiro livro do Pentateuco, o livro de Gênesis, glória a Deus, capítulo de número 2, versículo de número 8 e 9, os 2 primeiros textos. Diz o texto sagrado: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Versículo 9. De todo o solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Os próximos 3 textos que vamos ouvir estão no mesmo livro, no livro de Gênesis, capítulo de número 3, glória a Deus, versículo 22 até o versículo de número 24. Preste atenção. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. Versículo 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora formado. Versículo 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada fumegante que guardava o caminho da árvore da vida. Os 2 penúltimos textos que vamos ouvir está no livro da profecia, o livro de Apocalipse, glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 2, deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 7. Cristo ele declara para a igreja em Éfeso: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. E os 2 próximos textos que vamos ouvir, deixa eu abrir aqui, está no capítulo de número 22, Apocalipse capítulo de número 22, deixa eu abrir aqui, versículo de número 2.
no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Versículo de número 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assim assista o direito de comer da árvore da vida e entram na cidade santa pelas portas. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Para este dia, a palavra que o Senhor Jesus tem para nós é sobre a árvore da vida. Missionário, o que é a árvore da vida? A árvore da vida, meu amigo, minha amiga, é uma árvore que Deus ele havia plantado no Jardim do Éden. Quando Deus ele havia criado o Jardim do Éden, nós vemos no versículo 8 e 9 de Gênesis capítulo 2, diz que então o Senhor formou Deus um jardim no Éden, ao leste, e colocou o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar, ou seja, Deus ele fez nascer no solo todo tipo de árvores boas e agradáveis à vista dos olhos, tanto para a vista dos olhos, para alimento, como também para frutificar a terra. E no meio do jardim do Éden, Deus colocou duas árvores. A primeira que ele colocou no jardim foi a árvore da vida, e ele também colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando Deus ele fez o homem, já que Deus ele é onisciente, ele criou a história e ele sabia de tudo. Isso é uma interrogação na cabeça de muitas pessoas. Até muitos chegaram a chamar Deus de mal por causa disso. Porque aí falam assim, se Deus ele é Deus, por que ele permitiu, já que ele não queria que ele criasse tudo fosse perfeito? Será que Deus não poderia impedir que o homem não pecasse? Claro, meu amigo, minha amiga, que Deus ele poderia impedir. Mas se nós pegar o significado de Deus, significa no hebraico Elohim. A palavra Elohim significa substantivo de pessoas ou pluralidade de pessoas. Ou seja, um Deus pessoal, ele cria seres pessoais. Para ser um ser pessoal, a pessoa tem que possuir inteligência, vontade própria e sentimento, o poder de volição. Para ser pessoa, a pessoa tem que decidir por si só. No livro de Salmos encontramos o salmista falando que o homem é um pequeno Deus porque tem inteligência, vontade própria e sentimento. E Deus, ele, quando fez o homem, ele, junto com a Trindade, porque Deus, ele, quando fez o ser humano, ele fez o ser humano constituir de 3 elementos: corpo, alma e espírito, conforme o apóstolo Paulo, tomado pelo Espírito Santo, ele menciona na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dizendo que, ora, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados puros, íntegros, irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, ele fez o ser humano completo, constitui 3 elementos: o corpo, a alma e o espírito. Deus, ele fez os anjos, mas que são seres completamente espirituais. E os anjos, eles foram feitos simplesmente para viver no mundo invisível, no mundo espiritual. E Deus, ele criou os outros seres. O segundo que ele criou é completamente alma vivente. Só tem corpo e alma, que são os animais. Mas o ser humano é a única criatura perfeita, porque ele é dotada de corpo, alma e espírito, e é a única criatura que Deus ele deu o direito de viver tanto aqui na terra como viver uma vida além da terra. Ou seja, o ser humano é o único ser que Deus ele deu a capacidade de decidir tanto de viver a sua vida aqui na terra como também um destino depois da terra. E Deus, ele, quando ele havia feito o homem, ele colocou essas 2 árvores,
a árvore da vida que ele colocou primeiro e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus ele havia dito ao homem para não tocar, e ele deu advertência ao homem, dizendo que no dia que o homem comeria da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem morreria. E a morte, não só por Deus ele deu esse conselho ao homem para não comer, uma vez que ele colocou, simplesmente por quê? Porque se Deus ele não havia colocado, meu amigo, minha amiga, a árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem não poderia entender um sentido de autoridade. O que é isso, missionário? Deus ele existe, meu amigo, minha amiga, para ser adorado, para ser cultuado e para ser obedecido. Esse sentido de autoridade que Deus ele havia dito ao homem: você pode comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. O sentido da autoridade não foi simplesmente... Deus não começou a dar o sentido da autoridade para o homem, não. Mesmo para os seus anjos, Deus ele havia dado o sentido de autoridade. Você vê que depois da rebelião de Lúcifer, os anjos nunca mais pecaram. Por quê? Porque eles viram que se rebelar contra Deus leva à destruição. Você vê que Deus ele fez os anjos também com livre arbítrio, de adorá-los como também de não adorar. Só que a terça parte que seguiu Lúcifer, eles perderam esse sentido. E o homem, e Satanás, como ele havia perdido esse sentido, então ele fez o mesmo, ele tentou o homem, o ser humano, no caso de Adão e Eva, que é para perder esse domínio de decidir o que é bom para si. E você vê que Deus ele colocou 3 árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E o homem, infelizmente, meu amigo, minha amiga, ele fez a escolha errada. A Eva comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que, meu amigo, minha amiga, a desobediência do homem, da mulher e do homem, fez com que a terra toda fosse maldita e fez com que o homem perdesse o privilégio de comer do fruto da árvore da vida. Porque, meu amigo, minha amiga, o fruto da árvore da vida tem 2 significados. O primeiro era a oportunidade de viver para sempre na terra, porque Deus ele fez o homem que é para viver para sempre. Deus ele queria que o homem vivesse para sempre, seja ou perto dele ou longe dele. Mas até então Deus ele deixou o homem livre, mas o homem ele fez a escolha errada. Porque Satanás ele sabia que uma vez que o homem desobedecesse a Deus, então ele teria acesso à mente do homem e ele teria acesso de dominar o ser humano. E foi isso que aconteceu. E você vê que quando o homem e a mulher eles pecaram, a primeira coisa que Deus ele fez foi expulsar, seja o homem como a mulher do jardim do Éden. Depois no versículo 23 de Gênesis capítulo 3 diz que o Senhor, quando o homem pecou, o Senhor, Deus primeiro disse que para que o homem não, visto que o homem é como nós, conhecedor do bem e do mal, então irei de fazer tudo para que ele não coma da árvore da vida e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden. Ou seja, quando o homem desobedeceu, meu amigo, minha amiga, o homem ele conheceu o outro lado de Deus, que é a disciplina, a punição, a justiça de Deus. A justiça de Deus fez com que Deus ele expulsasse, seja o homem como a mulher, do jardim do Éden. Porque o homem ele passou a conhecer aquilo que é bom e aquilo que é mal. Infelizmente, meu amigo, minha amiga, depois da queda de Adão e Eva, o homem perdeu o privilégio de ter uma vida melhor, de viver a vida eterna. Mas só que a árvore da vida, para além de ter o significado de viver para sempre, ele também simboliza a cruz de Cristo. Você vê, hoje, meu amigo, minha amiga, significa a cruz de Cristo, significa o caminho estreito, significa o esforço que o homem tem que fazer hoje para ser salvo. Porque antes do homem pecar, o homem ele tinha salvação, o homem ele já era salvo, porque o homem não havia pecado. Mas depois da queda, o homem perdeu
a possibilidade de ser salvo. Você vê que Deus, quando o homem pecou, Deus ele expulsou o homem do jardim do Éden e Deus ele colocou querubins ao leste do jardim do Éden e uma espada flamejante, ou seja, uma espada com uma espada cheia de chama a queimar fogo, guardando assim o caminho da árvore da vida. E nós vemos o Senhor Jesus, quando apareceu para João no livro da Revelação, no livro do Apocalipse, no capítulo 2, versículo número 7, que ele, a uma das igrejas que Cristo ele falou que é para João escrever a carta à igreja de Éfeso. No versículo 7, Cristo falou que, olha, ao que vencer, dar-lhe-ei o privilégio de comer do fruto da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Olha, a árvore da vida ela estava primeiro no meio do jardim do Éden. Quando o homem foi expulso, Deus ele transferiu a árvore da vida no paraíso de Deus. E no livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículo número 2, João ele fala que no meio da cidade da Nova Jerusalém, na cidade principal, eu vi primeiro o rio de água viva, o rio d'água da vida e a árvore da vida que está no meio do jardim. E ele dá detalhes sobre essa árvore. Ele diz que ela produz 12 frutos em cada mês e as suas folhas são saúde para as nações. Sendo assim, missionário, para quem é a árvore da vida, quem tem um direito, quem tem um privilégio hoje de comer dessa árvore, uma vez que Deus ele transferiu essa árvore no seu paraíso. A árvore da vida, meu amigo, minha amiga, o ser humano ele terá o privilégio de provar, mas ela é especificada para todas aquelas pessoas que estão a aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida e que tomaram a decisão de viver para Deus e que tomaram a decisão de parar de ver uma vida de pecado e de viver uma vida de santidade para Deus. Você vê que Satanás ele fez com que o ser humano se tornasse completamente, primeiro, cego, segundo, ignorante no que diz respeito às coisas de Deus. Satanás ele conseguiu fazer com que as pessoas elas consigam perceber que a vida que se vive aqui na terra, a vida que esse mundo oferece, os prazeres, as luxúrias, o pecado, as distrações, é melhor do que o que Deus ele tem para aqueles que amam. Meu amigo, minha amiga, você já viu que por que Deus ele expulsou o homem? Porque, meu amigo, minha amiga, o fruto da árvore da vida, que é o privilégio de viver para sempre, o homem não pode comer em um estado de pecado. Deus ele expulsou exatamente para o ser humano entender isso, que as bênçãos de Deus, meu amigo, minha amiga, as coisas boas que Deus preparou para aqueles que amam, não é para aquelas pessoas que vivem no pecado, não é para aquelas pessoas que vivem uma vida completamente uma vida completamente podre, suja e imoral. Você vê que a mentalidade das pessoas hoje é completamente voltada para você vê que o objetivo das pessoas hoje, inclusive de muitas pessoas que estão dentro que frequentam igrejas evangélicas e muitos que são cristãos, é completamente concentrado, é completamente voltado para os seus objetivos terrenos. Você vê que as pessoas hoje estão frustradas, as pessoas hoje estão abatidas, as pessoas hoje estão completamente decepcionadas por Deus. Essa é a palavra certa. As pessoas estão decepcionadas com Deus por quê? Porque Deus não abriu uma porta que é para ele conseguir uma casa própria, para ele conseguir se casar, para ele conseguir ter filhos, para ele conseguir construir a sua empresa, para ele conseguir realizar o seu projeto aqui na terra. Ou seja, as pessoas estão frustradas com o evangelho, com Deus, porque você não está a conseguir se realizar nessa vida. Meu amigo, minha amiga, eu tenho uma notícia para você. Servir a Deus, meu amigo, minha amiga, a pessoa não tem que ter simplesmente como objetivo a vida terrena, até porque Paulo ele declara na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 29, diz o seguinte, que olha, se esperamos em Cristo nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens.
Meu amigo, minha amiga, você pensa que servir a Deus, você pensa que Cristo, quando ele veio aqui na terra, e o seu ministério durou 3 anos, assim como o ministério de João Batista durou 3 anos na terra. Por que Cristo e João Batista eles morreram e não demoraram muito tempo aqui na terra? É exatamente, simplesmente para mostrar para os seres humanos que existe algo melhor, uma vida melhor do que viver aqui nessa terra. Você vê que quando Pilatos ele questionou a Cristo, quando estava a conversar com Cristo no Evangelho de João, dizia o seguinte que, olha, você sabe que eu tenho o poder de te libertar, os principais de sacerdotes, eles estão a querer me influenciar para eu tentar te matar. Você sabe que eu tenho o poder de te libertar? Primeiro, Cristo lhe deu a resposta. A primeira é que poder você teria sobre mim se não te fosse dado. Segundo, ele declara dizendo o seguinte, olha, o meu reino não é deste mundo. Ou seja, as pessoas que irão de ter o privilégio, meu amigo, minha amiga, de comer do fruto da árvore da vida, são as pessoas que entenderam que o reino delas não é desse mundo. Olha, o cristão, ser cristão, meu amigo, minha amiga, é você viver aqui na terra. Você vai viver a tua vida aqui na terra. Você está aí trabalhar, você está a fazer as suas atividades. Mas o teu foco principal não é a vida aqui na terra. É a vida eterna. A vida eterna, meu amigo, minha amiga, ela é muito melhor. Ela é muito melhor do que viver aqui na terra. A árvore da vida, Deus, ele está guardada no terceiro céu, que é o lugar aonde Deus ele habita, que os santos anjos eles proclamam de dia e de noite, santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. A árvore da vida, meu amigo, minha amiga, a árvore da vida é para todos que estão a morrer em Cristo e que vão ser salvos em Cristo Jesus. Que vão ser salvos em Cristo Jesus. Olha, Satanás ele conseguiu inculcar na mente das pessoas que servir a Deus é uma filosofia, servir a Deus é passar tempo. Você está enganado, meu amigo, minha amiga. As pessoas pensam que a vida ela se limita simplesmente em viver aqui na terra. Até porque você vê que as pessoas não estão a conseguir demorar muito. Eu estou a falar as pessoas em geral porque hoje, para a pessoa perder a vida, para a pessoa morrer, a pessoa não precisa chegar nos 60 anos, nos 70, nos 80. As pessoas estão a morrer cedo. Sabe por quê, meu amigo? Sabe o que fez as pessoas morrerem cedo, morrerem na juventude, morrerem na adolescência, perder a vida estupidamente? É o pecado. É o pecado. As distrações, os prazeres que esse mundo, que o pecado está a oferecer, está a levar as pessoas a morrerem cedo. Está a levar as pessoas a morrerem cedo. Por isso que Deus, quando o homem pecou, Deus expulsou o homem do jardim do Éden, ensinando que o homem não pode comer da árvore da vida, o homem não pode desfrutar das coisas de Deus vivendo no pecado, vivendo uma vida caída, uma vida podre, uma vida imoral. As pessoas elas estão frustradas porque as pessoas não querem Deus. As pessoas estão frustradas porque Deus não é a prioridade. As pessoas estão frustradas porque Satanás cegou o entendimento de muitos e fez entender para eles que a vida é a pessoa viver aqui na terra, é a pessoa ter dinheiro, é a pessoa viver uma vida completamente de ilusão, fazer sexo além do normal. Ou seja, Satanás conseguiu colocar na cabeça das pessoas que o melhor estado é viver uma vida de pecado. Só que, meu amigo, minha amiga, o salário do pecado é a morte. Desde que o pecado entrou no mundo, o ser humano ficou deficiente. Você vê que hoje há muita dificuldade de um homem justo, de uma mulher justa, de um homem santo, de uma mulher santa, influenciar um ímpio. Há muita dificuldade. Mas já notaste que há uma grande facilidade de uma pessoa que é ímpia, de uma pessoa que é mundana influenciar um cristão? Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque o pecado está enraizado nos nossos membros. É mais fácil você pegar, se você se pegou uma pessoa cristã, uma pessoa ímpia, uma pessoa que é pagã, uma pessoa que é mundana, uma pessoa que vive no pecado, uma pessoa que vive desfrutando dos prazeres que esse mundo oferece, que leva uma vida de brincadeira, uma vida de festa, uma vida de risada, uma vida completamente longe da palavra de Deus. Se um ímpio, se uma ímpia, se uma mulher mundana, se uma mulher mundana, se um homem mundano, imoral,
começar a andar com uma pessoa que é cristã, você vê que facilmente o cristão, ele vira ímpio. Salvo se ele é completamente regenerado, porque se a pessoa ele é regenerada, se a pessoa conhece Deus, se a pessoa está sempre na presença de Deus, a pessoa vai se afastar. Porque no Salmos capítulo 1, versículo diz que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Toda pessoa que é salva, toda pessoa que é cristã, ela não segue, ela não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, a primeira coisa que um salvo ele faz, quando ele tem compromisso com Deus, ele se afasta. Ele se afasta da roda dos pecadores. Ele sai da roda dos pecadores. Ele não se assenta no meio dos escarnecedores. Quando a pessoa é salva em Cristo, ela abandona as brincadeiras, ela abandona as festas pagãs, ela abandona estar no meio de pessoas que não prestam, ela abandona andar com quem é ladrão, com quem é mentiroso, com quem não conhece a palavra de Deus. Por isso que a árvore da vida, para além de representar a vida eterna, ela representa também a cruz de Cristo. Que foi isso que Cristo ele disse, que ao que vencer, dar-lhe-ei que coma do fruto da árvore da... Ao que vencer o quê, missionário? Ao que vencer permanecendo no caminho de Deus, ao que vencer permanecendo levando a cruz de Cristo nas suas costas, esse terá o direito de comer do fruto da árvore da vida eterna. E Cristo declara no versículo 14 de Apocalipse capítulo 22, dizendo o seguinte, que bem-aventurados que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aqui também tem uma característica, meu amigo, minha amiga, das pessoas que irão de provar, que irão de comer do fruto da árvore da vida. São as pessoas que têm as suas vestiduras lavadas no sangue. O que é isso, missionário? São aquelas pessoas que diariamente estão a se esforçar em viver uma vida de santidade, em viver uma vida de devoção, em viver uma vida de pureza aos olhos de Deus. Aquelas pessoas que são cristãs, que se afastam daquilo que é sujo, daquilo que é imoral, daquilo que é carnal, aquelas pessoas que se esforçam para não viver uma vida de mentira, uma vida de roubo, uma vida de desobediência, mas que estão sempre, diariamente, aos pés da cruz, através da devoção. Meu amigo, minha amiga, o fruto da árvore da vida é a maior bênção que os salvos eles irão de provar, mas existem algumas condições. Se você quer provar, meu amigo, minha amiga, do fruto da árvore da vida, você que não é cristão, você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que tomar a decisão, você tem que se definir. Você tem que definir para onde a tua alma ela vai depois de você morrer. Ou você pensa que você não vai morrer, ou você pensa que a vida que você tanto se gaba, que tanto você se exibe aqui nesse planeta, ela vai durar para sempre. Já viste que a vida passa muito rápido? Já viste que o tempo passa muito rápido? E você vê que as pessoas hoje são tão estúpidas, essa é a palavra certa. As pessoas são estúpidas, as pessoas são tão ignorantes que elas pensam que a vida que elas levam desfrutando em festas, perdendo noites, indo em festas, esse ritmo irá de durar para sempre. Não, meu amigo, minha amiga. Tudo que termina, tudo que começa, acaba. E você vê que tudo na vida tem um equilíbrio. Tem um equilíbrio, meu amigo, minha amiga. Tem equilíbrio, olha. O tempo passa muito rápido. O tempo passa muito rápido. E pelo tempo passar muito rápido é que você tem que começar a se analisar o que é que você quer. Para onde a tua alma irá de ir depois da eternidade. Porque Satanás ele não quer que as pessoas pensem na eternidade exatamente por esse motivo. Satanás ele quer que quanto mais ignorantes as pessoas forem no que diz respeito a Deus, no que diz respeito à vida eterna, no que diz respeito às coisas de Deus, às coisas espirituais, melhores será para elas quando elas vierem a morrer. Porque, meu amigo, minha amiga, a vida que nós levamos aqui nessa terra, ela é só uma. E a oportunidade de se viver aqui na terra é só uma. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 26, diz que ao homem está ordenado morrer uma vez, só vindo depois disso o juízo, vindo depois disso o juízo. Sabe o que significa, meu amigo, minha amiga? Depois de bater bota, depois de morrer,
o ser humano ele passa por uma outra etapa, a etapa da eternidade, a etapa do julgamento, porque meu amigo, minha amiga, você é um ser espiritual que habita num corpo de carne. Quando o ser humano morre, o corpo ele vai para a terra, porque Deus ele criou o corpo do homem na terra. O espírito volta para Deus que o deu e a alma do ser humano é que vai passar no julgamento. E se você não sabe, eu tenho uma notícia para você, meu amigo, minha amiga. A vida ela passa a ser mais real depois da morte, porque o domínio de existência ele passa a ser mais visível, mais real depois que a pessoa bate bota, depois que a pessoa morre. A pessoa não se esquece de nada. A pessoa, olha, nada fica apagado no raciocínio quando a pessoa morre. Porque Deus, meu amigo, minha amiga, quando o ser humano ele vai morrer, Deus ele deu ao ser humano o domínio de existência. Você vai ver, assim conforme você sabe, rapariga, quem você é, você conhece o teu nome, você conhece a tua data de nascimento, você sabe do lugar da discoteca onde você teve ontem o nome, dos momentos que você estava a se divertir, você sabe com quem você dormiu, com quem você se prostituiu. É exatamente a mesma coisa quando a pessoa morre, a pessoa vai ter domínio disso, a pessoa vai saber que ela morreu, que ela se chamava fulana, fulano, que quando ele estava aqui na terra, ele ouviu a palavra, mas ele não prestou atenção. É exatamente isso que eu estou a falar para você. Satanás ele quer que você não preste atenção, que é para quando você bater bota, você não conseguir se defender. Mas meu amigo, minha amiga, eu acredito na palavra de Deus, eu acredito na pregação do Evangelho, porque o Senhor é longânimo, ele não retarda a sua promessa, como está mencionado na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 2. O Senhor não retarda a sua promessa. O que é isso, missionário? Deus, ele é amor. Ele não retarda a sua promessa, mesmo que alguns o consideram. Ele não retarda a sua promessa, mesmo que alguns o julgam demorado. Deus ele acredita que uma grande maioria ainda pode se converter. Mas ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Sabe o que Deus ele quer que todos venham ao arrependimento? Porque o juízo que Deus ele traçou, a punição que ele traçou para Satanás, para os espíritos malignos que se rebelaram contra Deus e para todas aquelas pessoas que estão morrendo no pecado, é algo completamente pesado, é algo completamente duro. São tormentos, meu amigo, minha amiga, que o ser humano e que as pessoas estão a morrer sem Deus, que os espíritos malignos não irão de suportar. Mas Cristo, ele quer que as pessoas comem do fruto da árvore da vida em um corpo glorificado, em um corpo completamente transformados e glorificados pelo poder de Deus. Mas para isso acontecer, meu amigo, minha amiga, você tem que tomar uma decisão. Você tem que tomar a decisão de se arrepender, de se voltar para Cristo, porque o fruto da árvore da vida, meu amigo, minha amiga, é para todos salvos em Cristo Jesus. É para todos salvos, é para aquelas pessoas que estão em comunhão permanente com Deus, estão num momento constante com Deus. Você pensa que vida cristã, meu amigo, minha amiga, é um dia você ora, é um dia você ora, é um dia você santo. Não, nem é assim que funciona. Vida cristã, meu amigo, minha amiga, a pessoa tem que tomar a decisão de ser cristão para sempre. Para sempre. O caminho é rumo ao infinito. Se você que está me ouvindo, você está desviado, abandonaste a Cristo, abandonaste os caminhos de Deus, você abandonaste os caminhos de Deus, você não quer mais saber de Cristo, de vida cristã. Eu tenho uma notícia dolorosa, triste para você. O dia que você morrer, você será candidato a ir para o lugar de escuridão. Porque você não é inocente, você conhece a palavra de Deus, mas você decidiu abandonar. É aquilo que eu falei, meu amigo, minha amiga. Deus ele queria sempre que o ser humano vivesse uma vida melhor. Mas como o ser humano decidiu pecar e como as pessoas hoje decidiram não se voltar para Deus, não aceitar a palavra de Deus, então as pessoas serão candidatas a ir para o abismo de escuridão, para o inferno. Por isso, meu amigo, minha amiga, a vontade de Deus é que você seja salvo, é que eu seja salva, é que eu seja salvo e que a gente
prove do fruto da árvore da vida. É por isso que Cristo ele falou que apertado é o caminho, o estreito é a porta, apertado é o caminho que leva para a vida. Olha, e são poucos que conseguem, que a encontram. O caminho que vai levar para a vida eterna, para a salvação, para o paraíso, glória a Deus, para a rua principal da cidade, onde está o rio d'água da vida e a árvore da vida, é para todas aquelas pessoas que estão a pelejar, é para todas aquelas pessoas que estão sempre a caminhar com Deus a tempo e a fora de tempo. Ser cristão, meu amigo, minha amiga, é de segunda a segunda, é de mês em mês, é de ano em anos, é de século em século, é de milênio em milênio. Ser cristão, meu amigo, minha amiga, é uma decisão para sempre. Você tem que decidir. Se você um dia você é cristão, outro dia você não é cristão. Você não é cristão, você é mundano. Você é covarde. E o covarde, Deus ele fala que ele vai vomitar da sua boca. Deus ele fala que ele vai vomitar o covarde. A promessa da árvore da vida, meu amigo, minha amiga, é para os salvos. Somente quem salva em Cristo Jesus irá de ter o direito de comer do fruto da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus, que está na rua principal da cidade santa, da cidade de Jerusalém. Amém? Por isso, meu amigo, você que é incrédulo, você que é ateu, Deus, ele quer que você tenha o privilégio de comer do fruto da árvore da vida. Mas você tem que se converter. Você tem que sair do estado caído e passar pelo processo da regeneração, que é a mudança de vida, e passar pelo novo nascimento, contra o processo para ter-se a vida eterna. Mas o fruto da árvore da vida, meu amigo, minha amiga, é o maior presente que todos os salvos em Cristo, porque Cristo ele falou que ao que vencer, dali é que come do fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Já imaginaste, meu amigo, minha amiga? O fruto da árvore da vida aquele fruto da árvore da vida que Deus ele impediu-me de comer, é exatamente a oportunidade de viver para sempre ao lado de Deus. Que Deus ele não quer comer esse fruto no estado de pecaminosidade. Porque Deus ele é santo, meu amigo, minha amiga, ele não tem comunhão com as trevas. Por isso, se você quer provar do fruto da árvore da vida, que é a vida eterna, você tem que tomar a decisão de se arrepender. De se arrepender. De parar de ver no pecado. Olha, Satanás ele cegou o entendimento das pessoas, que as pessoas elas estão completamente cegas. As pessoas não têm tempo de pensar Já viste que como posso explicar? As pessoas estão tão cegas, meu amigo, minha amiga, que quando ouvem a palavra de Deus, elas dão risada. Mas sabe o que leva as pessoas a darem risada quando ouvem a pregação do Evangelho? São os espíritos malignos que cegaram o entendimento das pessoas para que elas não prestem atenção. Quanto mais ignorante você for, meu amigo, minha amiga, não importa se você está dentro ou fora da igreja. Quanto mais ignorante você for no que diz respeito à palavra de Deus, no que diz respeito à verdade, à pregação do Evangelho, melhor será para os espíritos malignos. Sabe por quê? Porque eles querem que assim você seja, permaneça no estado caído de pecado, para que quando você morrer, os teus olhos abrirem do outro lado e bum, você não pode mais fazer nada. O teu destino já foi traçado, que é longe de Deus. É por isso que Paulo ele falou que ao homem está ordenado morrer uma vez só. Mas a vontade de Deus, meu amigo, minha amiga, é que você abra os olhos, é que você se posicione, é que você tome a decisão de sair do teu estado de pecado e de aceitar a Cristo Jesus. Se você quer aceitar a Cristo Jesus, eu vou fazer oração para você. Vou fazer a oração para Deus ele te dar força, para Deus te dar força para você levar mais a sério. Olha, tudo ele pode acontecer através de um desejo. Você fala, missionário, eu quero me converter. Missionário, eu quero aceitar Jesus Cristo, me ajude. O que eu tenho que fazer? Então, a solução é você tomar a decisão, abrir o teu coração, deixar a palavra de Deus entrar dentro de você e passar a levar uma vida de comunhão com Deus. Continua a visualizar os vídeos do missionário. Tem
vídeos que Deus me levou a pregar no passado, que fala sobre relacionamento com Deus, que eu preguei o ano passado, que o Espírito Santo falou através de mim. Vai te ajudar muito. Vai lá, pesquisa. O tema é relacionamento com Deus e coloque em prática. E coloque em prática e você vai conseguir começar a caminhar com Deus. E é claro, meu amigo, minha amiga, a caminhada com Deus existe, a caminhada com Deus, a vida cristã, existe mudança radical. Você sabe que as pessoas que Deus ele escolhe tem que tomar mudança, tem que tomar decisões radicais. Você pensa que pelo fato de Deus ele me dar o ministério de missionário, você pensa, eu estou sujeito a restrições. Uma delas, eu não posso mais andar com muita gente, eu não posso mais conversar com muita gente, eu não posso fazer o que a maioria faz, eu tenho que cortar, porque é isso que o Espírito Santo ele me diz, tenho que cortar a amizade com muita gente. Sabe por quê? Porque mudança, ministério, obra ministerial exige decisões radicais. Tenho que repelir muitas coisas, as festas, sentar na roda dos esclarecedores, não andar com muitas. Sabe por quê? Porque mudança, obra ministerial exige decisão radical. As pessoas que Deus ele usa tem que ser pessoas radicais. Se você faz o que a maioria faz, você é amigo de todo mundo, então você não, para Deus você não serve. As pessoas que Deus usa, cuja vida dá prazer de ouvir, de ler, são pessoas são pessoas separadas. Olha, por que João Batista, se você pesquisar a biografia de João Batista, antes de ele aparecer para o povo de Israel e que começar a chamar as pessoas para arrependimento, ele viveu 30 anos no deserto. Sabe o que é isso, meu amigo, minha amiga? João Batista ele viveu 30 anos no deserto, isolado da maioria. Mas Deus ele isolou João Batista no deserto para que ele não se contaminasse. João Batista ele viveu no deserto comendo gafanhoto e mel silvestre. Sabe por quê? Porque a vida das pessoas que Deus ele usa é uma vida de abnegação, uma vida separada. Deus ele não pode usar um homem e uma mulher se eles não se separarem, se eles não se afastarem da maioria, se eles não saírem, se eles não se excluírem da roda de amizades. Porque, meu amigo, minha amiga, é isso que Cristo ele falou. As pessoas não entendem a vida de um homem e de uma mulher de Deus. As pessoas, quando um homem e uma mulher de Deus começam a caminhar, as pessoas ficam com ira, ficam com raiva, porque as pessoas não têm o que ele tem. Ele tem o que a maioria não tem, que é a presença de Deus, que é o ministério, que infelizmente a maioria não tem, porque a maioria é apaixonada por esse mundo. A maioria, a sua índole é para o pecado. Mas se você quer, toma a decisão de aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, de se converter, que é a mudança de direção, de se batizar nas águas, buscar o batismo com o Espírito Santo e de obedecer e de persistir e de perseverar até o fim. Só assim que você e eu iremos de comer do fruto da árvore da vida, que Jesus, ele que está no meio do paraíso de Deus, no meio da rua principal da cidade de Jerusalém, que dá 12 frutos por mês e que é para todos os salvos em Cristo. Amém? Feche os olhos, vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por essa mensagem que o Senhor iluminou ao meu espírito para partilhar com essa pessoa. É bem verdade, Santo Deus, que a maioria ouve a pregação do Evangelho, visualiza os vídeos, não somente o ministério que o Senhor me deu, mas como de muitos homens de Deus, mas a maioria não consegue se converter, a maioria não consegue prestar atenção, porque Satanás lhe cegou o entendimento para que as pessoas não prestem atenção, para que as pessoas morrem na ignorância e assim elas vão diretamente para o inferno. Mas o Senhor veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Essa pessoa que se encontra perdida, Senhor Jesus, e que tem o desejo de se converter, e que tem o desejo de mudar de vida, que o Senhor possa fazer a obra da regeneração na mente e no coração dela, e ajudar ela a ter interesse nas coisas espirituais. Repreenda os demônios, repreenda os espíritos malignos que cegam o entendimento. Não deixa, Senhor Deus, que essa pessoa que tem um desejo, ela venha dar ouvido
as propostas indecentes de Satanás, mas que ela se posicione, que o Senhor ajude a tomar decisão de se voltar para Cristo. E aqueles que um dia provaram das bênçãos espirituais, aqueles que um dia estavam na tua presença, mas se deixaram influenciar pelo pecado, pelos prazeres, aqueles que estão desviados, que o Senhor possa, Senhor Jesus, trazê-los de volta para o teu reino e fazê-los entender, Senhor Deus, que não tem lugar melhor para estar do que aos pés do Senhor Jesus, porque a promessa que o Senhor tem é muito melhor, é muito maior que essa vida podre e suja de pecado que esse mundo oferece. Eu entrego a vida dessa pessoa nas tuas mãos, cuida dela, abre o entendimento dela, ajuda ela a pensar, ajuda ela a tomar a decisão de se voltar para Cristo e que o Senhor salve a vida dela. Obrigado por essa mensagem, só tenho que louvar e agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê, diga para o missionário amém, glória a Deus, graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, Deus ele te ama. Jesus ele falou, Cristo ele declarou dizendo o seguinte, que bem-aventurado aqueles que têm as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro e que irão de ter o privilégio de comer do fruto da árvore da vida. O fruto da árvore da vida, meu amigo, minha amiga, que dá 12 frutos por mês, é para todos salvos. As suas folhas são saúde para as nações. Deus ele ama o ser humano, mas se você quer ser salvo, porque, olha, você conhece muitas pessoas, inclusive membros da família, entes queridos, que morreram, você conhece. O que aconteceu na vida dos outros, você tem que usar como exemplo, que é para se voltar para Deus. Não espera chegar a tua vez e você ficar surpreso quando você passar por outro lado da vida, que é a vida após a morte. Porque tem muitas pessoas que morreram na negligência, que já não podem mais voltar, porque a ordenança de Deus é que o homem viva só uma vez só aqui na terra, depois da morte, seguir diretamente para o juízo. Depois de morrer, acabou. Não adianta orar, não adianta vida cristã. A oportunidade é aqui na terra. É por isso que Cristo ele disse que arrependei-vos porque é chegado até a vós o reino dos céus. A mesma pregação de Cristo foi a mesma de João Batista. João Batista ele também, quando apareceu, disse, olha, arrependei-vos porque é chegado até a vós o reino dos céus. O reino de Deus ele é chegado exatamente porque Deus ele ama o ser humano e ele quer dar a oportunidade das pessoas se arrepender. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Espero que essa mensagem sobre a árvore da vida possa nos motivar a se voltar para Cristo, a entender de uma vez por todas aqui o que Deus tem preparado para aqueles que amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais subiu ao coração humano. É muito melhor, é muito, muito, muito melhor que as propostas podres, indecentes que esse mundo oferece. Você, rapariga, que você pensa que a vida é você ficar a falar besteira nas redes sociais, a publicar sujeira, festas. Deus tem o melhor, mais do que isso que você pensa que é melhor para você. Amém? Deus abençoe vocês. Desejo a todos um bom final de semana. E lembra-te, ao que vencer, Cristo lhe dará o privilégio de comer do fruto da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus e que está no meio da rua principal da cidade santa, no reino espiritual, a Jerusalém. Amém? Deus abençoe a todos, uma boa semana, até a próxima, tchau.